eu tornei público porque eu queria que as mamães, os pais soubessem do que aconteceu com meu filho, para que elas pudessem socorrê-lo a tempo, socorrer os filhos a tempo. Dia 14 de agosto, num sábado, ele tomou a primeira dose, somente esta, da AstraZeneca. Quando foi 19 horas, 3 horas depois da foto, ele teve um AVC hemorrágico gravíssimo e irreversível. Deu positivo. Eu disse como? Deu positivo. Em palavras que eu pudesse entender, deu positivo que o que causou o AVC no Bruno foi algo da vacina. Foi no Twitter que eu avisei primeiro. Eu disse, por favor, se acontecer, alerte o médico, alertem, gritem, peça o exame, peça tomografia, né? Porque talvez um anticoagulante tivesse salvo meu filho, que a vacina está causando reações adversas. E uma das reações é morte? Espera lá. Eu hoje vou conversar com a Arlene. A Arlene é mãe do menino Bruno Graff. Bruno Graff tomou uma vacina, primeira dose da vacina, teve um problema que a Arlene vai explicar pra gente e veio a óbito. É com essa mãe doída e sofrida que eu vou conversar hoje. E isso me dá uma angústia muito grande, porque eu sei que é um assunto dolorosíssimo para ela, mas que ela está sendo muito valente e está comprando essa briga de falar, de dizer, de se colocar e de colocar a questão dela. Boa noite, Arlene. Boa noite, Leda. Eu acho muito duro, né? Muito dura, muito triste essa conversa que a gente vai ter. Mas eu admiro muito a sua coragem, agradeço a sua confiança e quero te dar a palavra, quero que você exponha como você quer expor a sua história e a história do Bruno. Obrigada primeiro por me convidar a conversar com você, é um prazer muito grande. Infelizmente, é nesta situação, gostaria que fosse noutra, né, Leda? Eu também. E não para falar a história do meu filho, o que se tornou um assunto hoje que foi até, para mim, foi espantoso, que o Brasil inteiro está sabendo, de norte a sul. Tanto que eu sou de Santa Catarina, Blumenau, e agora faz uns 5 dias, estou no norte. O meu filho mais velho me trouxe para Manaus para eu sair um pouquinho pelo fato que aconteceu, e agora estou aqui no Pará com ele. Mas eu toco no assunto com as pessoas que eu encontro no hotel ou com a recepção, todo mundo já sabe. Então, eu estou, assim, um pouco espantada. Se bem que era essa a minha intenção quando aconteceu o fato com o Bruno. Eu tornei público porque eu queria que as mamães, os pais soubessem do que aconteceu com meu filho, para que elas pudessem socorrê-lo a tempo, socorrer os filhos a tempo. Foi o que eu pensei no momento que aconteceu com meu filho. Eu até gostaria que você me ajudasse, porque é a segunda live que eu faço, então, assim, eu não tenho a prática que você tem, né? Que Imagina, você me corrigisse, se você quiser me interromper e perguntar. Sim, eu gosto de perguntar. O Bruno tinha 28 anos, era advogado. Sim, o Bruno tinha Saudável. 20, o Bruno tinha 28 anos, era advogado, um menino inteligente, ele passou na prova da ordem já na primeira vez, ele nunca teve nenhum problema de saúde, ele não ia ao médico, porque ele não tinha nada, eu que mandava fazer exames de sangue, mas assim, só para ver se estava tudo ok, entende? Ele não tinha nada, nunca teve dor de cabeça, nada, nada. Ele jogava futebol, ela era goleiro num time, ele gostava muito. E aí ele tomou uma dose da vacina, é isso? Sim, no dia Qual 14, vacina, Arlene?
dia 14 de agosto, num sábado, ele tomou a primeira dose, somente esta, da AstraZeneca. Ele tomou só uma dose. E no dia seguinte, ele sentiu uma dor no local onde foi aplicada a vacina. Mas eu disse para ele que era normal. Eu achava que aquilo era normal. E depois, durante a semana seguinte, ele reclamou que à noite teve calafrios. Eu ainda assim achei que aquilo era normal, devido a gente ouve que, após vacina, temos reações adversas. Na minha cabeça, as reações adversas seriam essas: uma dor no local, uma febre, dor de cabeça, né? Um dia, teve pessoas que me contaram, né? Meu filho mais velho, inclusive, teve um dia todo de febre e mal-estar. Então, até aí, para mim, também era normal. Uhum. E quando foi no domingo seguinte, no caso, então, 8 dias, no final da tarde, ele disse que estava com dor de cabeça mais forte e me pediu um comprimido. Ele nunca me pediu comprimido, então eu dei, ele foi dormir, eu disse, olha, filho, qualquer coisa chama minha mãe, tá? Mas dor de cabeça também, eu disse, aqui tem um comprimido, tal e tal. E na manhã seguinte, aonde foi que, às 10h30 da manhã, ele me pediu para levá-lo ao pronto-socorro, porque ele estava com muita dor de cabeça. Muita. Mas nem aí eu pensei nada. Eu não imaginei, eu não liguei nada, tá? Dor de cabeça, você sabe, né, Leda? Dor de Uhum. cabeça pode ser N coisas. Uma É, simples dor de cabeça. pode ser tudo, dor de É, fome, mal-estar, tudo gripe, qualquer coisa pode ser dor de cabeça. Aí se então. levou ao pronto-socorro e os médicos a examinaram, fizeram Então, exames. sim, eu levei ele, ficou lá sozinho, pela idade dele, a gente também não pode mais entrar, né? Eu levei ele no Hospital Santa Catarina e ao fazer a ficha na recepção, depois você entra e agora não pode entrar mais ninguém. Ele ficou sozinho, eu fui para minha casa e falei para ele que nos comunicássemos por WhatsApp. E ele me relatou logo em seguida, em 15 minutos ele já estava sendo atendido, ele já tinha sido aplicado no soro 2 remédios para dor de cabeça e ele retiraram sangue para fazer o exame e depois de 1 hora já aplicaram mais 2 remédios para dor de cabeça. Então eu imagino que era realmente bem forte, deram 2, né? Depois É mais muito 2, forte. é, mais 2. E quando foi ali pelas 4h30 da tarde, não me veio nada, ele não foi liberado, eu fui para lá, para saber por que o meu filho estava demorando tanto, pois já eram, então, 6 horas, mais ou menos, que ele estava lá. Apesar de que ele disse, mãe, eu estou bem, estou aqui, estou aguardando, parará. E aí eu fui e conversei com a médica que estava atendendo e ela disse, mãe, deu uma alteração no exame de sangue dele. As plaquetas estão baixas. Eu não sabia, né, que o normal era 140 mil e estava 90 mil. E o PCR está alto. Eu também não sabia que o normal é 3 e o dele estava 113. Aí ela disse que estava esperando uma outra opinião de uma infectologista para poder liberá-lo e que ele poderia ter Covid pelo exame de sangue que se apresentava ou poderia ser dengue. E que o resultado do exame de Covid sairia só às 21 horas da noite, e o dengue demoraria mais. Então, eu disse, então, você vai internar meu filho, já que são 4h30, 5 da tarde, você não está conseguindo falar com a infectologista, existe esse risco, inclusive, ela falou, existe o risco de hemorragia, porque as plaquetas estavam baixas, mas devido à dengue. Aí, eu sei que dengue tem a dengue hemorrágica, que é muito perigoso, se você não tratar da dengue hemorrágica, né? Sim. É. Mas eu pensei, ele está aqui dentro do hospital, está tratado, isso não vai acontecer, né? Eu pensei, ótimo, ele vai ser tratado. Eu disse, então, você interna ele e amanhã vão fazer novos exames e deixa ele aqui. Fui para casa, tranquila, porque ele estava no hospital.
E quando isso foi segunda, quando foi na terça-feira, no dia seguinte, ele me passou um WhatsApp de manhã que fizeram nova coleta de sangue para fazer novo exame e que ele estava bem, relativamente bem, tinha comido bem, levaram comida para ele, parará. E quando foi quase 2 horas da tarde, ele disse, mãe, agora é o horário da visita, porque apesar de ele estar no hospital particular, eu poderia ficar com ele no quarto, né? Mas, Sim. por causa do Covid, eles mudaram os protocolos de acompanhante. Então, o Bruno ficou sozinho. Então, eu fui às 2 horas e fiquei lá com ele por 2 horas. Onde é esta foto que aparece do meu filho, eu bati quase na hora que eu saí da visita, 15 para as 4. Essa foto que ele está de camiseta azul turquesa. Isso, porque ele tomou banho, arrumei ele, veio o lanche, dei o notebook, ele ia começar a fazer contato com a namorada na Espanha, Essa foto. e isso, essa foto. Sim, essa foto. Quando eu vejo as fotos dele, eu fico muito emocionada. E essa foi a Eu última foto imagino. que eu bati dele, né, Leda? E E eu ele está disse, todo filha, mãe, alegrinho, está tudo bem, né? ele disse, mãe, dói só um pouco a cabeça atrás. Ele falou, a enfermeira veio, ele disse, não, dói um pouco a cabeça atrás, mas ele estava dá para ver no braço que ele está com as seringas, ela ia Tá. aplicar, porque ele foi tomar banho, então ela tirou, né? É, mas ele está com a entrada aqui, ó, Isso, porque do ele tinha tomado medicamento, banho. do Elas catéter. O tiraram, catéter para está ele no tomar local. banho. E eles não Uhum. fizeram, só uma perguntinha, eles não fizeram uma tomografia, Até este momento, não. apesar A da dor de cabeça. Não. Daí a enfermeira entrou no quarto, um pouco antes desse horário. Eu perguntei para ela, a médica, eu queria falar com a médica. Eu disse, eu quero saber o resultado do exame de hoje, que era no segundo dia. Ela disse, a médica não passou ainda, a médica vai passar só amanhã. Eu disse, sim, mas o meu filho, porque eu sou assim, eu cobro. Uhum. Eu disse, o meu filho vai ficar até amanhã e eu sem saber o que deu no exame de hoje, porque nós tínhamos o de ontem. Eu disse, e o de hoje? Ela disse, isso é com a médica. A médica só provar e vai passar só amanhã. Eu disse, o meu filho está aqui, por quê? E com que tratamento, então? A enfermeira respondeu para mim, ele está sendo medicado até neste momento para dengue. E qual é? Eu disse o tratamento. Ela disse, nós estamos dando remédio para dor de cabeça e o soro, por quê? Para dengue é hidratação e descanso. Então, quando eu me despedi do meu filho, beijei meu filho, porque isso eu beijo meus filhos todos os dias, e hoje eu agradeço muito a Deus por eu ser assim, porque eu gosto de abraçar meus filhos e beijar, sabe? Eu digo, a mãe te ama, filho. Eu já saí do emprego que eu trabalhava de funcionária pública muitos anos atrás para cuidar deles. Então, eu digo, a mãe te ama, filho, é a coisa que eu mais gosto de dizer, a mãe te ama, filho. Eu beijei ele e disse, filho, a mãe te ama, viu? Amanhã a mãe volta, você só descanse, filho, que você não tem nada. Eu falei para ele, você não tem nada, isso aí é só repouso. Então você veja como ele estava alegrinho, porque para ele também estava tudo bem, né? Ele tinha É, amado, né? E daí sim, depois eu fui embora, porque eu tinha que ir, porque não podia ficar, né? Eu obedeço às regras, né? Estipuladas pelo hospital. Ele estava até de máscara dentro do próprio quarto sozinho, ele só baixou assim para bater a foto. E depois, pelas 8 horas da noite, eu mandei um WhatsApp, filho, como você tá, filho? Conta as novidades para a mãe, ele não respondeu. E aí eu pensei que ele estivesse ou no banheiro, ou ele estivesse dormindo, descansando. E depois de uma hora eu falei de novo, Bruno, daí também não respondeu. Não deu 15 minutos, eu recebi uma ligação do hospital. E aí a senhora me disse, é para vir aqui a mãe e o pai. Isso era umas 9h30 da noite. 9 e pouco. Daí, Leda, quando chamaram para vir o pai e a nossa. mãe, aí já me deu uma coisa ruim. Eu disse, marido corre. E eu que dirijo, ele não dirige. Eu disse, eu saí tremendo. Eu disse, alguma coisa aconteceu com o nosso menino, alguma coisa aconteceu com o nosso menino. E chegando lá, ele já não estava no quarto, estava no outro andar, e nos fizeram esperar.
perto da porta da UTI, perto da porta da cirurgia. Eu andava para lá e para cá feito uma louca e dizia, ele está aqui ou ele está aqui? Ele está neste ou neste, porque nos mandaram para cá. Até que vieram e nos deram a triste notícia, que hoje eu vejo assim que eles foram bem inteligentes, que eu não tenho essa capacidade, porque eles contaram com muita delicadeza. Foi tudo muito assim, sabe? Devagarinho, devagarinho. Mas ele tinha morrido? Querida, quando foi 19 horas, 3 horas depois da foto, ele teve um AVC hemorrágico gravíssimo e irreversível. Meu Deus. Gravíssimo e irreversível. E tanto que eu vi a tomografia, meu marido não quis ver. Foi uma hemorragia muito grande num lado do cérebro, muito. E o outro lado do cérebro foi empurrado contra o crânio. Deslocou assim, ele me mostrou que tem uma linha assim, e o outro assim, o outro lado foi empurrado. Não tinha nada para fazer, nada. Meu Eu disse, Deus. doutor, pelo amor de Deus, o doutor, salve meu filho. Não existe, né? Ele falou, as plaquetas tinham baixado mais ainda e com isso o risco de hemorragia. Qualquer cirurgia que tentassem fazer, ele morreria na cirurgia. E nem outro médico veio falar conosco na possibilidade de abrir o crânio dele, né? Ele disse, não dá, as plaquetas estão muito baixas, não tem jeito, não tem jeito. Então, ele ficou na UTI entubado, sedado. Eles permitiram que nós entrássemos para vê-lo. E ele estava, assim, vivo, mas já com morte cerebral, porque os órgãos todos estavam funcionando perfeitamente. O corpo quente, e isto, Leda, foi terça-noite, e isto, Leda, foi até o óbito quinta de manhã, porque existe um protocolo para que se determine a morte cerebral, e eles Cumpriram o protocolo. cumpriram o protocolo. Foram tirando um medicamento, observando como é que era. Foram tirando o outro, foram desligando o outro. Isso levou horas, até que na quinta-feira, no dia 26, por isso a certidão de óbito é do dia 26 de agosto, às 6h22 da manhã. Também nós resolvemos doar os órgãos do Bruno. Já na terça-noite, quando nos contaram, depois, na quarta de manhã, eu e o meu esposo, meus outros filhos, em casa, conversando, veio essa ideia, porque nós nunca havíamos conversado sobre isso, visto que os meus filhos são todos novos, né? O mais velho tem 41. E eu pensei... Você tem quantos filhos, Arlene? 3. Eu tenho o Rafael de 41, o Cal tem 30 e o Bruno ia fazer 29 em outubro. Então, nós decidimos doar, porque também decidimos cremar. Então, pensamos sobre isso, mas quantas pessoas talvez estivessem na fila esperando o coração? Meu filho tinha um coração perfeito, tinha um rim perfeito, tinha tudo perfeito, as córneas, tudo. Então, como ele faleceu, o atestado de óbito, quinta-feira, 6h22, durante o dia foram feitos outros exames para saber se realmente ele poderia doar os órgãos. E daí, na sexta-feira de manhã cedo, o corpo foi transferido para outro hospital. Você veja que ele ainda estava vivo, batendo o coração e tudo. Porque esses transplantes são feitos ainda com os órgãos funcionando, né? Sim. Então, sexta-feira que ele foi para o Hospital Santa Isabel de Blumenau, que é referência em transplante no país. Foi feita a doação, foram retirados os órgãos, e nós, nesse dia, tratamos de encaminhar, então, o velório para o sábado, para que todos que quisessem, meus parentes que moram longe, pudessem se despedir do Bruno. Então, essa história do hospital foi assim... E quando é que você começou a desconfiar
dessa situação e mandar fazer o exame, que você mandou fazer o exame na Espanha, Sim, não foi isso? isso mesmo. Eu ia falar sobre isso e foi bom que você lembrou. Quando que eu desconfiei, olha, é inacreditável. E as pessoas talvez não vão acreditar. Mas eu confio muito na Nossa Senhora e tudo que eu peço para ela, ela me atende. Eu rezo para ela, ela me atende. Eu acho que foi ela. Quem não acredita vai rir, não importa. Porque na terça-feira à noite, quando os médicos começaram a contar, saiu assim, doutores, poderia ser da vacina? Porque eu até ali, eu juro que eu não tinha pensado que o Bruno tinha tido dor de cabeça forte da vacina, ou qualquer outra coisa que fosse, porque tudo o anterior para mim era assim, coisinhas de vacina normal. Reações adversas para mim, como eu já disse, uma febre, uma dor de cabeça leve, um Uhum. mal-estar, tá. É o Aí que eu a gente ouve perguntei, falar sobre a vacina, né? aí eu disse, poderia ser da vacina? Aí eles disseram assim, não podemos descartar a hipótese. Hum. Então eu achei muito ético. Hoje consigo analisar friamente. Eles não foram assim, não. Como eu tenho recebido relatos muitos, depois se você quiser me lembrar sobre isso, por favor, Vou lembrar. eles já falaram assim que não descartavam. E depois, no dia seguinte, aí eles nos liberaram. Eles falaram, pais, vocês podem entrar na UTI a hora que quiserem. Os irmãos, a família, os amigos, vocês, para visitar o Bruno, vocês podem entrar. Sendo que podem entrar sempre 2 cada vez. Depois também, quando eu fui para casa, também, aí comecei a, né, porque assim, você pensar assim, ó, ele teve um AVC gravíssimo e irreversível. Para quem não é médico, eu ainda pensava no milagre. Ou que, não, eu fui para o Twitter e pedi, por favor, rezem para o meu filho, porque eu faço parte de um grupo lá, eu disse, vocês me ajudem, rezem para o meu filho, que aconteceu isso, por favor, um milagre. E eu acreditava ainda nisso, mas depois eu fui tudo pensando, mas os médicos nos liberaram para UTI, TTT. Ah, não, ali não tem jeito, entende? Aí no Uhum. outro dia na UTI os médicos sempre vinham, a psicóloga nos acompanhava, nós ficávamos lá, ela vinha, ficava conosco. Já eram outros médicos, porque reveza dentro da UTI. Nós perguntávamos de novo, doutor, poderia ser da vacina? Eles assim, né, tal e tal. Aonde foi que eu não lembro, em que momento que eles, não lembro em que momento eles vieram com um papel pedindo para nós assinarmos e explicaram que o nosso plano de saúde não cobria e se nós queríamos fazer o exame, que iria confirmar se o que o Bruno teve estava relacionado com a vacina. E aí o valor era bem alto, até nós ficamos assim, né, de momento, Era tipo e R$ 4.000, é isso? é R$ 3.875. E que esse exame iria para fora do Brasil. De primeiro momento eu falei que não. Eu disse não, porque esse exame vai trazer meu filho de volta? Não. Vai ao menos abrir o olhinho do meu filho? Disse, né? Não, eu disse, então eu não quero. Mas eu fui para casa de manhã, quando chegou a noite, Leda, eu falei para o meu marido, eu quero ir lá, quero voltar. Não quero conviver com a dúvida. Eu preciso tirar essa minha dúvida. E voltamos, 10h30, 11 da noite, eles nos atenderam, que eu podia entrar na UTI, né? Uhum. E eu disse, pode chamar a moça com o papel, eu quero assinar, e nós vamos fazer. Eu quero fazer. E foi assim que aconteceu. Esse exame, muitos estão me perguntando no Insta, no Twitter, no Facebook, porque nunca ouviram falar, se chama antiheparina PF4 autoimune. Sim. Isso só médico que entende e que É. consegue explicar. E muitas pessoas já me disseram, não sabia que existia esse exame. E uma médica mesmo me disse que realmente não é feito no Brasil. Esse exame ainda não é feito no Parece Brasil. que é feito na Espanha, né? Foi feito na Espanha. E outra médica me disse que tem mais de um laboratório na Espanha que faz, em Barcelona também, e faz esse exame. E veio o E depois resultado de 10, positivo.
veio, depois de 10 dias. Depois de 10 dias, mais ou menos, veio positivo. Daí, quando o doutor do laboratório me ligou, para me dar a notícia, eu pedi para ele me explicar, ele me explicou, mas eu não sei explicar. Deu positivo. Eu disse como? Deu positivo. Em palavras que eu pudesse entender, deu positivo que o que causou o AVC no Bruno foi algo da vacina. Entende? Aí, trombocitopenia trombótica induzida pela vacina. isso, porque a Traz trombocitopenia... características similares à trombocitopenia induzida pela heparina. É isso, porque assim, Tá ó, aqui, você me a mandou trombose... o laudo do laboratório. Isso, eu só sei dizer que a trombocitopenia são plaquetas baixas. E a trombótica é trombose. Então, porque a causa que está a certidão de óbito é AVC hemorrágico decorrente de trombocitopenia trombótica imune, TTI, e também é a sigla TTI. Eu falei com os médicos aqui em São Paulo que também confirmaram que esse exame prova isso e que é exatamente isso. Altos títulos de anticorpos anti-PF4 ativam as plaquetas, consumindo-as e levando à formação de trombos em diversas localizações, como está escrito aqui num dos documentos que você me mandou. Porque a Arlene, só para explicar para as pessoas, a Arlene me passou vários documentos, inclusive a carteira de vacinação, a certidão de óbito, por Zap, né? Vários documentos que eu li todos. Então, eu também tinha visto o Guilherme Viúza ler a carta aberta que você fez ao ministro Queiroga. Sim. Né? Eu vi essa carta, vi quando ele leu. E hoje eu li de novo, porque você me mandou ali outra vez. É uma carta aberta escrita dia 11 de setembro ao ministro Queiroga. Uhum. Relatando, né, o caso e explicando. E há outros médicos que fizeram documentos, que fizeram liminares, que fizeram, como é que se diz? Laudos médicos, não é? Relatando sobre o caso do Bruno. E aí você, a partir daí, você, digamos, se comprometeu com você mesma e provavelmente com Nossa Senhora a tornar isso público para evitar outros casos. Foi, porque assim, quando aconteceu isso com meu filho, eu senti a necessidade de alertar, porque foi um susto tão grande, meu filho, que eu deixei lá, por uma dor de cabeça, por uma possível dengue, que eu não via como um risco de morte, porque ele estava hospitalizado. E, de repente, um AVC, por causa da vacina, aquilo me deu um pavor. Eu pensei, meu Deus, mais pessoas vão morrer por causa disso e não vão saber. Mais pessoas vão ter o filho com dor de cabeça e não vão se atentar que pode ser isto. Aí eu pensei, eu vou avisar correndo, olha, se vocês chegarem no hospital, porque o meu filho ficou praticamente 38 horas tratando com dor de cabeça e era outra coisa, vinha logo depois um AVC. Então, por isso eu digo, eu me culpei na hora. Se eu tivesse mais bem informada, eu poderia ter chegado, chegaria, que eu sou assim, né? Eu já ia chegar berrando, vocês vão ver se não é da vacina, você já faça uma tomografia imediatamente, e não sei por quê, porque eu já faço assim, entendeu? Eu não sou corpo mole. Ainda mais se tratando de filho, então eu acho assim que foi isso que eu pensei, assim, de cara, eu vou avisar, foi no Twitter que eu avisei primeiro. Eu disse, por favor, se acontecer, alertem o médico, alertem, gritem, peça o exame, peça tomografia, né? Porque talvez um anticoagulante tivesse salvo meu filho. Ele não chegou a fazer tomografia, né? Ele só fez quando no quarto, às 7 da noite, conforme eu acho que eu coloquei na carta, que às 7 da noite, porque eu li no prontuário médico dele, porque eu já peguei, ele reclamou, eu estou com uma dor estranha no braço, para o enfermeiro, a dor de cabeça aumentou, eu não estou enxergando mais aquele relógio que tinha ali na parede, eu não enxergo mais,
Aí ele começou a não falar mais, a balbuciar, não falava mais assim corretamente. E um lado do corpo dele, ele perdeu o movimento e aí foi, pum, entendeu? Foi assim. Aí dali ele foi fazer a tomografia. Depois Já era disso, ele tarde, né? já era tarde. Foi só para O confirmar ministro mesmo. lhe respondeu alguma vez? Não. Não, não respondeu. Eu soube essa semana, através de um jornalista que está fazendo uma pesquisa sobre o caso do Bruno. Eu não sei se posso falar o nome dele. Você que decide. É o Ricardo Roveran, da Jovem Pan. Ele me Sim. acompanha desde o Bruno foi velado sábado. No domingo ele me ligou e eu não tinha condições de falar, eu falava igual uma bêbada com ele. Mas mesmo assim eu atendi. E esse homem, ele não me larga, assim me acompanha. Só que ele está fazendo, ele disse, olha, quando eu fizer, eu vou fazer uma completíssima, sabe? Eu quero fazer com tudo, com todos esses laudos, com tudo, com tudo. E ele já ligou 2 vezes para o Palácio do Planalto. Uma vez ele ligou e me colocou eu em linha perguntando até se eu queria falar com o ministro, o que eu queria perguntar para o ministro, mas aí quem atendeu foi o assessor, e o assessor disse que o ministro iria me responder. Inclusive, pegou meu telefone e disse que ia entrar em contato. Ainda não entrou. E esta semana, o Ricardo também entrou e disse que o ministro respondeu a minha carta. Como que ele vai me mandar, eu não sei, disse que respondeu. Mas assim, ó, esse alerta, essa carta que eu escrevi, foi uma carta aberta, que até foi uma outra pessoa que me deu ideia, porque teve uma audiência pública em Goiânia e pediram para eu fazer, que eles iriam entregar lá para a ministra Damares, para o Mário Frias, a Michelle estaria, mas infelizmente ela não compareceu, não deu, né? Então eu fiz essa carta aí para este fim, e daí eu fiz para o ministro de Saúde. Foi assim que começou a história da carta, e a carta acabou sendo espalhada muitos já leram, né? E o Sim. Fiuza também me ajuda muito, porque ele divulga bastante. E o que eu percebi? O que eu percebi do caso do meu filho? Que o caso do meu filho é o primeiro caso no Brasil confirmado por morte da vacina. Mas depois que eu divulguei no Twitter e no Instagram, a história não é bem assim. Tem muitos casos ocorrendo. É mesmo? Muito, muito, Leda. Muito, muito. Você não tem noção do que está acontecendo. Está havendo, assim, um crescimento muito grande de um surto de infarto e de AVC. Só que eu não sei o que está acontecendo, por isso que eu quero falar com o ministro, eu quero falar com ele, só a carta, não, eu quero falar com ele. Logo eu vou para lá, vou me plantar lá. Eu quero falar o que está acontecendo, que os médicos não estão ligando, não estão correlacionando. O caso dessa menina Isabelle de São Bernardo é a mesma coisa. Uhum. Porque fui eu que ajudei até a Cristiane Borges, que é a mãe da menina. Conversei com ela, porque uma professora da escola da Isabelle soube do Bruno, falou comigo, me passou o telefone da Cristiane. E aí eu disse para a Cristiane, a mãe da menina, procure o hospital, vai lá, peça esse exame, peça o prontuário e tudo mais. E eles guardaram o sangue lá da menina só por 3 dias. Mas acontece que o normal é de 20 a 30 dias o laboratório ter. Eu só posso te falar isso, que é o que aconteceu, isso é de conhecimento público. E é muito estranho, né? É muito estranho, mas como que não tem? Aconteceu a morte de uma pessoa e você não guarda o sangue? Lá no Hospital Santa Catarina ficou guardado, eu nem sei ainda se tem, só que ocorre que para fazer certos exames, depois de um certo tempo, ele perde a estabilidade. Aí já certas coisas não dá para fazer, mas só 3 dias, meio estranho. E os médicos têm mãe que o filho, que é vamos dizer, o pai vem a ter um infarto, um AVC, ou a mãe, ou uma irmã, e eles agora estão indagando aos médicos, mas não poderia ser da vacina? Eles dizem, não, é coincidência. Eu não estou acusando ninguém, só Sim. que olha o que aconteceu com meu filho.
O E problema é que o exame é bastante caro para a população em geral, né? Então, daí, então, eu não é todo também é mundo uma... que pode gastar R$ 3.875 para fazer um exame, né? Tudo bem, mas o hospital deveria pelo Mas o menos hospital oferecer. deveria oferecer a Ó, possibilidade, né? você quer fazer para tirar dúvida? Custa tanto. Às vezes a família faz uma vaquinha, É, ou talvez consiga que, com o aumento de pedido desse exame, pode ser que baixe o que preço, barateia, é verdade. Mas né? ele deveria ser oferecido, né? Ele não é E oferecido, é também, muito suspeito que não seja, né? e É muito também, estranho. por isso que eu quero falar com o ministro, eu quero falar para ele, e vocês deviam pagar, vocês deveriam fazer, porque isto é de interesse público. É verdade. Se a vacina está causando reações adversas, e uma das reações é morte, espera lá. Além Então, da negócio. Isabelle, você conhece outros casos? Conheço, não sei aqui de nome, mas tenho aqui no meu telefone vários outros casos. Que tem uma menina que está fazendo uma compilação. E Uma será menina que de Jundiaí está fazendo uma compilação e passando para uma doutora famosa. Está passando também para ela, está para fazendo investigar. uma pesquisa? Uma pesquisa, é. Mas é Será, muito doutora? estranho. Será essa doutora? Deixa eu ver aqui o nome. É Maria Emília Maria Emília Gadelha. Gadelha. Essa doutora Maria Emília também me ajudou muito. Depois do que ela soube, ela também entrou em contato comigo, ela me ajudou muito, muito, muito. Eu recebi muita força, Leda, de muitas pessoas logo do ao que ocorreu, senão eu não estaria nem aqui falando. Eu recebo muita força, entende? Pessoas que me apoiam. Porque eu queria deixar bem claro, eu não sei quanto tempo nós temos, até você tem que me falar sempre, tá? Deixa eu ver aqui, Leda. Sim, Que mas horas está são, querida? tranquilo, ainda está tranquilo. Tá. Podemos conversar. Você me fala, ó, Arlene, está acabando o tempo, né? Não, pode deixar que eu falo. Porque o que eu escrevi na carta, que talvez muitos não ouviram, que eu acho Só preciso que importante, você chegue um pouquinho para isso, um pouquinho para cá para aparecer no vídeo, isso. sim, eu estou procurando aqui, porque eu escrevi na carta, assim, para o ministro, eu quero ressaltar, assim, ó, que o meu filho, ele foi vacinado e veio a falecer e não teve chance de tratamento. Se ele, vamos supor, o seu filho está com um problema aqui, ocorreu, baixou as plaquetas por causa da vacina. Nós vamos tratar, nem que leve 6 meses, 1 ano, mas seu filho vai se curar. Uhum. Não, meu filho não teve essa chance. Quem tem Covid, existe chance de se curar. Eu não vou entrar aqui na questão de, como é que é, aquele tratamento precoce, nada disso. Mesmo que você vá para o hospital, você tem chance de sobrevida. Eu tenho uma irmã de 74 anos que teve, bem no mês de dezembro, no Natal, ela foi hospitalizada, entubada, ficou 30 dias no hospital entubada, está viva. Sim. Com a graça de Deus, ela está viva. E o meu filho? Meu filho não teve Covid. Meu filho tomou a picada, que até eu esqueci de falar, que tem que falar esse nome, tomou a picada e não teve chance de tratamento. Isso que me dói, entende? Eu não pude dizer assim, vamos levar o Bruno, vamos trazer os médicos. Eu pedi para os doutores, em qual lugar do mundo, doutor, eu posso levar meu filho? Se você disser para mim, Arlene, você leve para os Estados Unidos, você leve para o Japão, você leve agora, e você vai salvar seu filho, ou dava um jeito. Não pude. Mas quem tem Covid tem a chance. Eu não estou menosprezando nada. A dor de quem morreu pelo Covid é dor igual a minha. É igual a minha. Dor é dor, né? Dor de perda, de morte é igual. Mas a picada que levou o meu menino e o meu menino não volta. Isso me dói muito. Saber que eu levei ele de carro para o hospital e não trago mais ele para casa. Entendeu? Entendi. Não trago mais ele para casa. Então, eu disse muito para ele aqui, eu enfatizei muito que o meu filho não teve a chance de lutar, ele não teve.
No final da carta, eu pedi para ele, talvez as pessoas não acompanharam, né? Eu pedi para ele assim, ó, que na minha humilde opinião, que o ministro e as autoridades competentes, e eu sei que foi repassado para os governos e para os prefeitos, eles têm que avaliar melhor a obrigatoriedade dessa vacina para este vírus. Tem muitas pessoas que estão ou pedindo a conta no emprego ou estão sendo obrigadas a se vacinar e elas têm doenças que não podem receber esta picada. Por exemplo, eu passei para você aí um caso de uma pessoa que entrou na justiça em Gaspar, Santa Catarina, que por acaso é uma cidade ao lado da minha, e a juíza concedeu uma liminar para que ela não fosse picada. Porque eu não li tudo, né? Mas ela citou o caso do Bruno no final, na página 9. Ela citou o caso do Bruno. Então, tem pessoas que têm problema de trombose, por exemplo. Então, tem médicos e médicos. Tem pessoas que vão ao médico. Como é que chamam? Angiologista, né? Angiologista de varizes. Alguns não aceitam dar um atestado que a pessoa não pode tomar, receber a picada. Outros, sim. Na cidade de Gaspar foi a morte da Thaís, que é uma adolescente, né? Tinha 15 anos, eu acho. E a Justiça Estadual da 2ª Vara Cível da comarca de Gaspar, ela cita realmente o caso do advogado Bruno Oscar Graff, de 28 anos, quando faleceu em 26 de agosto em Blumenau. Isso. Ela cita, assim, no documento, papel timbrado, é o documento oficial do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina. Eu recebi, depois eu vou falar sobre isso aqui, né, que eu disse, eu acho que deveria ser a melhor avaliada a obrigatoriedade, isso aí cabe aos prefeitos e governadores, por causa de fator de doença, que a pessoa tem alguma doença que não pode receber a picada. Então, assim, todos são obrigados? Poxa! E tem casos que me foi dito que, assim, tem pais brigando na justiça. O pai quer que vacina o filho e a mãe não quer, eles são separados. O pai levou o caso já ao juiz. Aí a mãe já está levando o caso do Bruno para, vamos dizer, uma ferramenta. Olha, o que aconteceu com o Bruno Oscar Graff, por isto não quero vacinar meu filho, que são crianças. Ainda pior, né? E o que o ministro falou essa semana? Ele desaconselha para menores, né? Mas quem decide são o governo e o mas ontem o ministro Lewandowski disse que quem decide são os governadores e prefeitos, e não o Ministério da Saúde. Exatamente, você veja. Então, é muito complicado, né? Porque desde o começo da pandemia, essa dualidade de decisões tem atrapalhado muito, né? É verdade, atrapalha, é. A outra questão que eu coloquei é que eu acho que poderia ser avaliado e levado em consideração o estado físico de cada indivíduo antes da picada. É a mesma coisa que eu falei agora, se a pessoa tem problema de trombose, por que ela vai ser vacinada se ela não pode? Sim, mas você veja no caso do Bruno, ele não tinha nenhum problema, né? Não tinha nada, não tinha. Pois é, não tinha. Mas mesmo assim, agora eu penso então nessas outras pessoas. O meu já não tinha e aconteceu. E os que têm? Vai ser pior ainda, né? E qual vai ser o caminho daqui para frente? O seu caminho, o que você vai fazer? Quer dizer, com a dor não há o que fazer, não é? Não. Você sentir. Você não... Essa perda é irreparável e o Bruno é insubstituível, ponto. Não é? Você vai ter que Nossa Senhora te dê força, né? Que a sua fé te ajude, que os seus outros filhos te ajudem, o seu marido. Mas essa dor vai permanecer. Mas você pretende continuar amparando as mães que eventualmente tenham tido essa situação, ou tenham passado por essa, pretende alertar, como está tentando alertar o ministro, mas ainda não teve esse encontro. Ele agora está em Nova York 14 dias isolado, né? Com Covid, ele vacinado, inclusive, as 2 doses.
Eu acho que isso é um tema que vai ser bastante discutido ainda, porque tem mais casos de pessoas que já tomaram duas doses e contraíram o vírus e também faleceram, né? Nós O podemos caso ver do aí o Tarcísio Meira, Tarcísio outros Meira. casos, né? Então tem que ver, mas é isso aí, só o tempo que vai nos dar essa resposta. Agora, o que eu vou fazer, se eu te falar, Leda, que o que não me faz chorar é ficar com esse telefone aqui, que eu vim viajar com meu filho, e meu filho diz, mãe, larga esse telefone. Só que daí, se eu largar esse telefone, eu choro. Ah, eu fui lá no Rio Amazonas ver o encontro das águas do Rio Solimões e Rio Negro. O Bruno nunca vai ver isso. Eu choro, entende? Uhum. Então, é mais fácil eu chorar, não atender se eu não estiver aqui. Eu vou continuar, sim. Meu marido, ele é contra, mas ele disse, se isso te faz bem, faça. Eu disse, me faz bem. Então, eu vou ali no Twitter, eu vejo o que eu posso publicar ou responder, eu vou no Instagram, muitas pessoas me perguntam, aí querem o exame, querem saber mais detalhes, entende? Eu vou continuar até que eu possa fazendo isso. E estou tendo contato com as pessoas aí, recebendo o carinho, Leda. Eu não imaginava que o brasileiro, eu não imaginava, Leda, porque nós lá no Sul, nós somos muito, talvez você já tenha ouvido falar, nós somos muito fechados, somos frios, a gente é de descendência europeia, a gente é frio. Mas eu não imaginava ter recebido, Leda, tanto carinho. Até você, Leda, que você não me conhece, você me convidou. Leda, isso toca muito meu coração, Leda. Muito, É muito, o Leda. mínimo que a gente pode fazer, né, por você. Não, não há o que fazer, a não ser isso. A Eu sei que toda hora morre solidariedade, dar gente, voz. o meu filho é só mais um, toda hora está morrendo gente, mas é que assim, pelo jeito que foi, e que eu não sabia que o meu menino tinha sido um caso que tinha chamado a atenção do Brasil. Entendeu? Eu não sabia disso. Eu só soube depois, quando eu publiquei, que começou a vir assim, as respostas de quem, como é que se fala? Do público, né? E a imprensa também já veio em cima de mim, lá em Blumenau, inclusive vieram, o Bruno foi velado no sábado, na segunda vieram lá em casa, fizeram uma reportagem e publicaram que a mãe suspeita. E Uhum. quando veio o exame, eu mandei um WhatsApp para todos com o exame, Não dizendo deram. que só que ninguém me procurou mais, entendeu? Aí ninguém me procurou mais. E o que que é isso? É estranho, né? Isso também surpreende muito, gente. Porque aí se eu já tenho agora uma prova, por que eu tenho que ser escondida? Por que agora eu tenho que ser calada? Mas eu Agora, não vou me calar. você não vai escalar e eu acho que a gente tem que explicar também nessa live, e para que atinja o maior número de pessoas, que o próprio hospital pode fazer o encaminhamento do sangue para o laboratório na Espanha? Sim, é através do hospital. Inclusive, tem que ser através do hospital e tem que ser com uma requisição médica. O médico tem que requisitar. Para quem interessa, que está nos ouvindo, né? Tem que haver uma requisição médica. E através de um laboratório do hospital, ou se não tiver algum outro laboratório que não seja dos... Mas todos estão ligados aos hospitais, né? É. Tem que ser Agora, através uma deles. coisa que me chamou muita atenção é que você disse que o sangue tem que ficar guardado É durante porque um período, né? Pelo é que menos eu é também... praxe do laboratório, né? Eu também não Isso. sabia Eu disso. também não sabia, eu só soube por isso, porque quando foi o que eu tinha solicitado, autorizado, como eu te falei, porque eu mudei de ideia, eu disse, mas ainda dá para fazer, porque o Bruno já tinha, né, ido a óbito. Aí eles falaram, não, o sangue fica no laboratório de 20 a 30 dias, fica guardado. Depois o próprio fármaco do laboratório me disse sim, só que ele vai mudando, tem alguns exames que já não dá mais Uhum. para fazer com o Digamos que ele tempo. vai perdendo a capacidade de evidenciar determinadas coisas, né? Determinadas Determinadas, patologias. Mas, Você vai mas ele perdendo. fica guardado de 20 a 30 dias. E É, aí já acende uma luz estranha sobre esse laboratório que dispensou com 3 dias, esse é, hospital, né? é.
72 horas falaram para ela, ela foi lá, eles falaram, não, é só 72 horas, não temos mais. Aí... Há muitos interesses, né, envolvidos. Triste, Lamentavelmente, né? a gente é obrigado a concluir isso, né? Mas você veja, se está tendo tantas mortes, um surto tão grande de AVC e infarto, é do interesse do governo procurar saber por quê, né? Porque se o povo morreu por causa do Covid, que morreram muitos, estão ainda morrendo, e agora nós vamos procurar saber por que está morrendo pós a picada. Acho que isso tem que ser investigado. É verdade. Né? Porque existe um site da Anvisa que você registra as reações adversas, nós fizemos. Porém, muitas pessoas têm reações, e não sabem disso, e não sabem nem como entrar lá para fazer esse registro. Uma coisa que eu escrevi aqui na carta para o ministro, eu acho que isso aí caberia aos médicos. Quando a pessoa chega a ir ao hospital e teve uma reação, seja ela qual for, o médico deveria registrar, alguém do hospital registrar no site. Eu poderia botar lá, fulano de tal, CPF tal. Pronto, ele já não pode fazer em duplicação. Né? Então, isso aí seria interessante, o governo teria que ver isso, eu acho que teria que ver. Uma outra coisa importante também, que eu acho que nós devemos ter a liberdade de escolher se nós queremos nos submeter a essa vacinação, que é experimental, que tem que ser deixado bem claro, né? E que eu também era e sou ignorante nesse assunto. Eu acho que quando o governo faz a propaganda da vacinação, deveria estar em letras maiores, garrafais, em negritos, explicando quais são essas reações adversas, Leda. Então, assim, ó, eu não sou contra a vacina, não posso me posicionar contra a vacina. Cada um faz o que quer do seu corpo, mas que deveria ser colocado bem claramente que pode haver morte por AVC, por infarto, por trombose, por miocardite, etc. e tal. A Anvisa soltou uma nota hoje, publicado dia 22/9, às 18h56, atualizado às 19h09, dizendo que a investigação conclui que o óbito de adolescente não está relacionado à vacina. Os resultados da investigação apontam que a manutenção da relação benefício-risco para todas as vacinas autorizadas no Brasil. A Anvisa participou da reunião do Comitê não consigo nem falar essa palavra, interinstitucional da farmacovigilância de vacinas e outros imunobiológicos, que conduziram a investigação no estado de São Paulo. Mas não fala, o processo investigativo foi validado pelos membros e diagnóstico tratou-se de um quadro clínico característico de púrpura trombótica trombocitopênica, uma doença autoimune. Foi o adolescente que morreu, que eles estão dizendo que morreu de púrpura, né? Esse caso é da Isabelle. Ah, é o caso da Isabelle? Então, porque o dela foi feito. Então, a Anvisa acaba de publicar, ó, às 19h09, do dia 22 de setembro, justo hoje, dizendo que participou da reunião, que foi fechado o diagnóstico, iniciou-se a discussão sobre a causalidade, uma avaliação entre a PTP e a vacinação. A Anvisa relatou o caso durante reunião de um órgão internacional. Enfim, a Anvisa concluiu que os achados apontam para a manutenção da relação benefício versus risco para todas as vacinas relacionadas no Brasil. Mas ela disse que se mantém vigilante, então pode ser que ela preste atenção em outras coisas. Nesse caso específico, mas eles então eu convido... o óbito não está relacionado à vacina. Mas como então que eles concluíram, eu não sei. Eu quero que eles me convidem, então. Me convidem, pego o caso do meu filho e daí solto uma nota sobre o meu. Por que não, né? Né? Porque você tem um exame, né? E aí o caso da menina, da Isabelle, da Cristiane, que é a mãe, coitada, ainda não fizeram
Não foi feito o exame de sangue, né? Concluíram, não sei como que concluíram. Também. Aqui eles não dizem. Eles dizem que fizeram uma reunião onde eles concluíram, mas eles não especificam Uhum. como é que eles concluíram, entendeu? Uhum. Eles Se apenas eu não tivesse, esclarecem. se eu não tivesse feito o exame do meu, eles iam concluir também. É, esse exame é muito importante para quem quer ter uma resposta e provar isso, não é? Então, eu penso que, pelo que eu recebo, assim, e eu acho que a Anvisa tem bastante relatos lá, porque eu acho que eu vi outro dia, já tem uns 14 mil relatos, fora o que as pessoas não relatam, porque não sabem, né? Que eles sabem o que tá sendo relatado e que estão sendo subestimados, eu acho até. Por isso eu escrevi na carta, eles estão sendo subestimados e estão sendo negligenciados. Mas Eu isso não espero que interessa, né? Não interessa, né? Isso eu não espero interessa. que o ministro se dê o trabalho de responder e tome providências, né? E peça, obrigue, ou pague os exames, ou tome uma atitude. É preciso descobrir. A gente não pode ficar nessa dúvida, né? Na Sim, dúvida é a pior coisa, é o pior dos quadros. Já perdeu uma é. pessoa e ainda vai ficar na dúvida? Foi o que me motivou a fazer o exame. Eu disse, olha, eu vou fazer porque eu não quero conviver eternamente com esta música, com esta dúvida. Meu filho tinha uma doença pré-existente ou foi causada por esta picada, né? E obtive essa resposta. Eu quero deixar aqui registrado para quem está me ouvindo e vai repassar e vai ver depois, que as mães cuidem bem de seus filhos, se resolverem vacinar, prestem bastante atenção nas reações, né? Procurem ler mais a respeito. Não façam como a dona Arlene fez, que eles me chamam de dona Arlene. Não façam como eu, porque eu tinha uma amiga que me avisava, sabe? Ela lê muito, ela falava, e eu pensava, ela é louquinha. Falar contra isso, contra a vacina. Meu Deus, sempre vacinei tudo, todos meus filhos, todo mundo vacina, por que nós não? Eu tomei 2 doses, meu marido tomou 2 doses, e todo mundo toma, Você porque, tomou da AstraZeneca também? sim, em Blumenau o que mais tem é a AstraZeneca, geralmente, até agora só vi falar que veio essa. E aí eu pensei, e não escutei ela, Leda. Eu não prestei atenção. Então, por isso eu estou dizendo para as mãezinhas prestarem atenção, quem estiver me ouvindo e os pais prestarem atenção. Que não vou dizer que a picada mata, mas o meu filho sim, mas não é que vai acontecer com o seu. Só preste atenção, daí vai ao médico, relata, né? Busca logo ajuda, né? É isso que eu queria dizer. Ficar atento. Ficar atento após vacina, né? Arlene, dona Arlene, nosso tempo está acabando. E Arlene, tá? Arlene, Arlene. querida, eu agradeço muito a você, a sua coragem, a sua confiança, né, de falar comigo. E tudo Eu que que eu posso te agradeço. desejar é que a tua fé te ajude. Tua fé, teus filhos, teu marido, teus amigos. E a memória Muito do obrigada. Bruno, né? Muito E a obrigada, memória muito dele obrigada. também te ajude a passar por esse momento. Muito obrigada. Eu vou superar com o tempo, como todas as outras mães, né, já perderam, né, seus filhos superaram, eu hei de superar também, é muito dolorido, mas eu tenho o conforto e o amor de toda a minha família, de todos os meus amigos, e agora outros tantos amigos que eu fiz pelo Brasil afora. E você também, Leda, eu te desejo tudo de bom, tá? Você continua Obrigada, linda como Arlene. sempre. Imagina, quem dera. Verdade. Quem dera, Arlene, quem dera. Um beijo Querida. grande. Beijo, tá? Fica com Deus. Beijo. Muito Obrigada, obrigado. querida. Tá?